O que seria porcentagem? O próprio nome, ele já diz. Por 100. Nesse caso, esse 100, ele é realmente escrito com N por estar antes do T. No português, a gente sabe que antes de T se escreve N. Então, porcentagem nada mais é do que uma fração centesimal. É uma fração onde o denominador ele é 100. Popularmente, essa porcentagem a gente conhece por essa palavra, essa expressão, porcento. Ela está nas televisões, nos jornais, quando, por exemplo, o dólar subiu tantos por cento, o dólar caiu tantos por cento, o combustível subiu tantos por cento, o político tal teve uma aceitação de tantos por cento. Então, tudo isso aí é sempre o quê? Uma comparação de uma parte com um todo. Isso aí a gente chama de razão, certo? Então, o porcento se trabalha com uma razão centesimal, ok? Então, um exemplo aqui. Bazar de Natal teve 60% de desconto, ok? Então, o símbolo dessa porcentagem, ou de porcento, é esse aqui. A gente tem uma barra, essa barra é chamada barra fracionária, que divide dois zeros pequenos. Esses dois zeros significam que é 100, certo? Algum de vocês já pode até ter visto quando tem dois zeros aqui. Geralmente, quando se fala, por exemplo, de natalidade, natalidade ele vai trabalhar não por 100, e sim por 1000. Vai ser tanto por 1000. Então, se eu tenho 3 zeros, é porque eu estou trabalhando com uma fração de milhar, certo? Um exemplo aqui é o Brasil, a superfície do Brasil, ela é ocupada pela região norte em 45% dessa superfície, certo? A região norte do Brasil ocupa 45% da superfície do território nacional. Então, como é que eu poderia escrever isso aí? Como é que eu poderia fazer a leitura? 45%, ela é tão somente de que 45 quilômetros, quando se levar em consideração 100 quilômetros quadrados. Ou seja, eu vou ter 45 quilômetros quadrados quando eu estiver levando em consideração 100 quilômetros quadrados, certo? Então, que fique bem claro, uma fração ela é sempre a parte de um todo, certo? Esse todo é o todo do território nacional, que não é só 100 quilômetros. Isso aqui é uma comparação dizendo que essa parte ela é simplesmente em relação ao território nacional feita essa comparação. Bom, continuando. 45% ela é chamada a razão ou representação percentual, certo? Quando se coloca esse símbolo da barra com dois zeros, a gente está falando de fração, de percentual, certo? Então, nesse caso aqui, é como eu disse anteriormente, 45 a cada 100. Isso aqui é a fração centesimal, ok? Então, essa fração centesimal,
ou razão centesimal, ela pode ser transformada, nesse caso pode voltar, mas também eu posso escrever em forma decimal. Escrever em forma decimal, quando está dividindo por 10, 100 ou 1000, basta que a gente observe a quantidade de zeros. Nesse caso aqui, eu tenho 2 zeros. Então, eu vou pegar esse 45 e vou retirar 2 números e colocar a vírgula. Então, o que era 45 por 100, ele passa a ser 0,45. Isso aqui é o que nós chamamos de representação decimal. Então, a representação decimal, ela pode ser transformada em uma fração centesimal e, por sua vez, transformada em uma representação percentual ou porcentual também. Viu? Outro exemplo é o seguinte. Quando dizemos que quase 85% da população brasileira vive em áreas urbanas, a gente está querendo dizer o quê? A gente está querendo dizer que 85 em cada grupo de 100 brasileiros. Ou seja, se eu tenho 100 brasileiros, 85 vivem em áreas urbanas. Se eu tenho 1000 brasileiros, 850 vivem em áreas urbanas. Ok? Então, 85% eu posso escrever da seguinte forma. Isso é a representação percentual ou percentual. O 85, que representa parte, e o 100, que representa o todo. Ou seja, de toda a população brasileira, 85 estão, ou seja, de cada 100 brasileiros, 85 estão em áreas urbanas. Ok? E transformando isso aqui é uma razão centesimal, e eu posso escrever em forma de uma representação decimal, onde, da mesma forma como foi feito lá em cima, eu tenho 2 zeros, certo? Então, eu vou retirar 2 números e colocar a vírgula, ok? Continuando. Nesse caso, o 45 e o 85, eles também podem ser chamados de taxas, certo? Essas taxas, no banco, por exemplo, o banco ele cobra taxa de juros. Essa taxa é um valor percentual, ou seja, do total de dinheiro que você vai retirar, você vai pagar tantos por cento de juros, certo? Um exemplo aqui, de vários exemplos que eu vou passar aqui. Seguinte, como é que eu posso escrever um meio na forma percentual? Para isso, é necessário algumas coisinhas, algumas observações, certo? Meio. Eu tenho que transformar isso aqui numa fração centesimal. Bom, existe algum número que eu multiplico por 2, vai dar 100? Então, para isso, é bom que a gente recorde aqui uma outra coisinha, que é a questão dos divisores. Vocês lembram como é que faz essa questão dos divisores? Então, é simples. 1 vezes 100 é 100. 2 vezes 50, 100. Ou seja, o denominador é 2, então eu posso multiplicar por 50, que vai dar 100. 4 vezes 25 também vai dar 100. Então, se o denominador for 4, eu multiplico por 25, que vai ser 100. Se o denominador for 25, eu multiplico por 4, que vai dar 100.
5 vezes 20 vai dar 100. Se o denominador for 5, posso multiplicar por 20, vai dar 100. E o contrário também, se for 20, eu multiplico por 5. E 10. 10 vezes 10, 100. É claro que quando eu multiplicar por 10 o denominador, eu vou multiplicar por 10 o numerador. Se o denominador é 5, eu vou multiplicar por 20, eu vou multiplicar por 20 também o numerador. Certo? Concluindo, nós temos que os divisores de 100 são esses aqui, ó. 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100. Certo? Com isso, a gente pode concluir que esses aqui são os denominadores que podem ser transformados em 100. Certo? Claro que o 100 não precisa ser transformado em 100, que ele já é o 100. Certo? Então, são esses números que a gente vai trabalhar com ele. Sempre que você puder, você leve essa relação de números quando se estiver trabalhando com frações, centesimais ou valores percentuais, certo? Então, nesse caso aqui agora, a gente pode fazer isso aqui, ó. Vou concluir que, por ser 2, eu multiplico por 50. Como disse, numerador e denominador. Então, aqui vai ficar 50 por 100, ou seja, 50%. Ou seja, o meio é a mesma coisa que 50%. Ok? Muito bem. Outro exemplo. Eu estou no meio de novo. Essa razão, 3 oitavos. Como é que eu faço para transformar em uma forma de taxa percentual? Então, primeira coisa que a gente vai observar. O 8, ele está naquela relação que a gente falou anteriormente? Essa aqui? Não, né? Então, se não está, então, nesse caso, não tem outro apelo. É fazer uma divisão. Ok? 3 dividido por 8. Também não é difícil, não. Primeiro, 3 eu posso dividir para 8? Não. Eu faço 0 no dividendo, boto um 0 e uma vírgula no quociente. Agora, 30 dividido por 8 vai ser 3. 3 vezes 8 são 24. E, como falei anteriormente, ele vai ser retirado, né? Então, 30 menos 24 são 6. Acrescento um 0. Não vou acrescentar nada aqui, já que o 60 ele pode ser dividido por 8. Nesse caso vai ser 7. E multiplicando 7 vezes 8 são 56, que vai ser retirado. E vai sobrar 4. 4 não dá para dividir por 8. De novo, coloco um 0. 40 por 8 são 5. Porque 5 vezes 8 são 40. E retirando, eu tenho aqui o resto 0. Então, nesse caso, 0,375 é o valor encontrado nessa divisão. Certo? Bom, observe que, nesse caso, eu tenho 3 números depois da vírgula. Certo? Como é que eu faço? Primeiro, eu tenho que ter um valor centesimal, uma fração centesimal. Então, eu vou fazer o quê? Vou dividir por 1000, por 100, desculpa, por 100. E dividir por 100 não vai dar muito certo, por quê? Porque eu acrescentei um número que não existia. Então, para isso, eu vou ter que acrescentar o mesmo número que eu coloquei no denominador, eu vou ter que colocar no numerador, certo? 100 aqui, 100 lá. Fazendo isso, gente, eu estou multiplicando por 1, na verdade, certo? O 1 é o número neutro da multiplicação, o elemento neutro. Porque se eu multiplicar uma vez esse número, é o próprio número, ok? E
Se eu dividir 100 por 100, vai dar 1. Mas aqui faz toda a diferença. Por quê? Se eu tenho dois números, dois zeros, eu posso pegar essa vírgula e pular dois números, duas casas decimais, ok? Então, faz isso aqui. E, nesse caso, eu tenho agora uma fração centesimal. O resultado, 37,5, ok? Então, posso concluir que 3 oitavos, ou seja, 3 de 8, é a mesma coisa que 37,5%. Ou seja, 3 é 37,5% de 8. Ok? Outro exemplo. Um desconto de R$7.000 sobre o preço de R$25.000 representa quantos por cento de desconto? Nesse caso aqui, a gente está fazendo uma compra grande, R$25.000, e tem um desconto de R$7.000. Então, nesse caso aqui, a gente faz uma razão entre os dois valores, onde o valor total é esse, então ele vai ser denominador, e esse é o valor que a gente vai tirar, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é eliminar esses zeros, certo? Eliminando eles, a gente vai ter uma fração bem menor, fração mais sóbria, certo? Então, o que acontece? Eu posso fazer, como fiz anteriormente, de dois modos. Esse primeiro modo, a gente pode fazer como a gente viu anteriormente, onde eu posso observar que ele está aqui, o denominador está aqui, certo? 25. Então, vai ser 25 vezes quanto que vai dar 100? Então, 25 vezes 4. Se eu multiplico o 25, vou multiplicar também o 7, certo? Então, 4 vezes 25 são 100, e 4 vezes 7 são 28. Então, 28 por 100, então isso aqui é 28%, ok? Mas eu também posso fazer na forma da divisão. Então, nesse caso, 7 dividido por 25 vai dar 0,28, certo? Vocês façam os cálculos aí, vocês vão ver. Na verdade, é fácil o cálculo, né? Por isso mesmo eu não fiz como eu fiz anteriormente. Então, isso aqui vai dar 28 por 100. Olha o que eu disse. O número decimal, ele pode ser escrito na forma centesimal, porque eu tenho dois números depois da vírgula, então eu posso dividir por 100. Ok? Mesmo 28%. Então, esse foi o desconto apresentado pela empresa. Certo? Outro exemplo. Em uma partida de basquetebol, obtemos o índice de aproveitamento de lances livres de um jogador, calculando a razão percentual entre o número de acertos e o total de lances cobrados por esse jogador. Então, o que acontece? Ele teve 15 lances, desses 15, acertou 12. Então, a gente faz uma razão, certo? Essa razão vai ser o 12, que é o total de acerto, e 15 é o total de lances cobrados. Então, ele jogou 15, acertou 12. Então, a gente pode fazer uma divisão, certo? Nesse caso aqui, de novo, a gente pode observar que o 15 ele não faz parte daqueles outros números que a gente viu antes, né? Dos divisores de 100. Por isso, eu tenho que fazer essa divisão. Então, coloco um zero e uma vírgula. Então, o zero no dividendo e a vírgula no quociente. Então, aqui ficou mais fácil, né? Vai ficar 8, certo? Como já disse, 15 mais 15, 30. 15 mais 15, 30. 30 mais 30, 60. São 4. 60 vezes 2, 120. Então, 2 vezes 4, 8. Então, você pode fazer essa conta de cabeça também. Ok? Então, se eu
fizer diferença, então vou ver que está exato. Então, deixe eu sair daqui de novo. Sai daqui. Então, vai lá. Tirando. O que acontece? Eu quero uma fração centesimal. E como aqui eu tenho apenas um número depois da vírgula, no caso decimal, então eu posso acrescentar o zero para que eu possa fazer uma fração centesimal. E isso aqui vai me dar 80%. Ou seja, o jogador de basquete, ele teve um aproveitamento de 80%. Ok? Entendido? Pois bem. Muito obrigado.